E aí, pessoal? Eu sou o Renatrovski, mas isso vocês já sabem, e eu tô aqui para conversar com vocês sobre um assunto que tem me incomodado desde o começo dessa semana e eu não posso deixar de compartilhar isso com vocês. Ah, Tem rolado aí nessas últimas semanas, mais especificamente, muito do que é falado sobre o filme Sound of Freedom, ou O Som da Liberdade. Esse filme está com uma polêmica muito grande, principalmente no continente americano, do qual ele ainda não saiu. Está sendo veiculado nos cinemas de lá, mas está dando bastante o que falar desse filme, né? Geralmente eu peço para vocês, com muita felicidade, curtirem, compartilharem esse vídeo, mas talvez isso não seja a vontade de todos. Eu respeito bastante isso. Só que não só o conteúdo do filme, mas o assunto é uma coisa que me abala bastante, né? Há pouco tempo atrás eu compartilhei com vocês o filme A Caça, que conta a história de um ajudante de escola infantil que é acusado injustamente sobre o fato de estar abusando de crianças na escola, né? E aquilo me incomodou demais, me impacta demais. Ultimamente, os filmes que envolvem relação pai-filho, adultos e crianças, eles me pegam de um jeito muito diferente. Eu sempre gostei de criança, e então isso sempre me incomodou de alguma certa forma. E Sound of Freedom, ele bate bastante em uma tecla da qual eu já falava disso lá por volta de 2008, 2009 e vem à tona agora. Graças a esse assunto que é tão pertinente, né, de Sound of Freedom, não necessariamente a questão do abuso de crianças e tudo mais, mas essa questão do sequestro de pessoas para não só na questão do tráfico sexual, mas do tráfico de pessoas em geral, né? E é o tema que Sound of Freedom toca, né? É obviamente que ele é voltado à questão de abuso sexual de crianças, no entanto, claro, ele abrange um fator muito maior, né? Esse filme, para quem não sabe, tem essa polêmica de estar sendo aí muito criticado pela crítica especializada, porém a crítica pública tem ovacionado bastante. Hoje eu vi um pouco de tudo isso, né? O Rotten Tomatoes está com quase 100% de aprovação pelo pelo blá 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 do público, né? A crítica pública tá ovacionando esse filme, mas a crítica especializada tá metendo pau no filme, né? E existe, não posso dizer para vocês, bater o martelo, olha, é uma perseguição contra o filme e tal, não sei o quê, porque de fato pouco tem sido se falado fora do terreno americano, né? Eu recebi o link para assistir esse filme no começo da semana e não consegui assistir no momento que eu recebi. O filme estava disponibilizado no YouTube, né? E não rolou, não consegui assistir. Procurei para assistir na quarta, não rolou também. Eu achei alguns links ainda na quarta, mas a imagem estava muito ruim. Eu falei, não vou assistir dessa maneira, eu quero assistir com uma qualidade boa, enfim. Só que, pasmem, né? Hoje, aliás, hoje eu tô gravando isso na madrugada de sexta, mas enfim, na quinta, né, eu percebi que não,
não dava mais para achar o filme quase que em lugar nenhum. E eu me prontifiquei a assistir o filme mesmo que fosse sem legenda e mesmo que fosse com uma qualidade ruim. Graças a Deus encontrei com uma qualidade ruim, mas legendado. Isso ajuda bastante na compreensão do que o conteúdo do filme quer passar, né? Antes de começar a falar do filme, só um pouco da polêmica. Esse filme foi gravado pela Fox em 2018, só que a Disney comprou a Fox e a Disney se recusou de sustentar esse filme, colocou, engavetou ele e acabou, né? O Tim Ballard, que é não só o criador dessa história, mas também o responsável por essa história, porque tudo se passa a partir da ótica dele, né? Ele foi atrás de colocar esse filme para ser lançado de alguma forma e conseguiram o apoio da Angel Studios e, consequentemente, no boca a boca, no passando a sacolinha mesmo, conseguiram com que esse filme fosse lançado. Porém, tem sido boicotado, tem sido muito difícil as pessoas terem acesso a esse filme. E pasmem, foi lançado no dia 4 de julho, bateu a bilheteria de Indiana Jones, por exemplo. Diga-se de passagem, Indiana Jones também foi um filme muito criticado, mas teve uma repercussão muito maior do que Sound of Freedom, né? Isso sem falar também que bateu a franquia Sobrenatural, franquia de terror aí, para quem já conhece. Enfim, em resumo é isso. Quem quiser saber um pouco mais sobre essa confusão toda da, das dificuldades que o filme passou, tem um monte de gente falando sobre isso, tá? E eu quero falar especificamente do filme que eu assisti. Tem muito pouca gente falando do filme de fato. Por quê? Porque não assistiu. Tem muita gente falando do filme de fato por comentários da mídia, né? Sem ter assistido o filme. E esse é um problema, porque tem muita coisa sendo veiculada sobre esse filme que de fato é besteira, né? O que me deixou muito entristecido foi ver a grande mídia aí criticando os, entre aspas, críticos especializados, não que eu seja um, mas eu assisti o filme, esse é o ponto, né? E crítica especializada detonando o filme, né? E muita gente nem assistiu o filme para detonar o filme. Esse é o ponto. Eu vejo isso, por exemplo, com Flash. Muita gente não foi assistir, ficou cagando um monte de bobagem sobre o filme e o filme flopou. O filme do Flash é uma maravilha? Não é, tá? Mas é um filme bom, entendeu? E aqui é a mesma coisa. O pessoal tá botando defeito no filme sobre a ótica especializada de tipo, o filme não tem uma montagem boa, não tem um roteiro bom, e isso e aquilo. E principalmente criticando o Jim Caviezel. Ou, no filme ele interpreta o Tim Ballard, né? E quem foi o Tim Ballard? Tim Ballard é um cara que ele trabalhava pro FBI. E ele era o cara que fazia os relatórios dos inquéritos, das buscas de caras que investiam na pedofilia, sacou? Só que assim, tipo, qual que era o trabalho dele? Dentro da... Eu não lembro se é o FBI ou se é a CIA, é um dos dois. Mas qual que era o trabalho dele? Ele via todas as provas contra esses caras, ele assistia e ele anotava nos relatórios para falar o que tinha naqueles conteúdos, né? Só que isso começou a incomodar muito ele. Esse é o ponto. Isso começa a incomodar muito ele. E ele fala que ele não quer mais ficar naquela cadeira só vendo aquilo. Enfim, ele arma
Ele resolve virar um justiceiro. A real é essa. E eles pegam um pedófilo e fazendo ali a sua maneira, ele consegue extrair algumas pistas a mais e acabar com o esquema de tráfico nos Estados Unidos, isso ainda, né? E beleza, consegue, só que ele fica incomodado com aquilo, porque ele não consegue mais voltar para aquela cadeira e ficar só relatando as coisas. Ele quer ir atrás dos caras. E é onde começa toda a história desse filme. Essa história é uma história biográfica, tá? Tem um livro contando essa história e o filme, de uma certa forma, ele é baseado nesses fatos. Obviamente que na montagem cinematográfica não dá para colocar tudo lá e algumas coisas, obviamente, têm que serem adaptadas. Isso é fato. Enfim, nós temos aí um cara que é o Jim Caviezel, né? Que ele foi muito criticado. Ele passou uma espécie de situação igual o Ezra Miller passa com a questão das coisas que ele fez fora da tela e, consequentemente, acabaram aí flopando o filme que... Não só o filme que ele fez, mas tudo que ele fizer pela frente, ele vai ser lembrado pelas merdas que ele fez fora das câmeras. Não dá para comparar o Jim Caviezel com o Ezra Miller, mas a situação é praticamente a mesma. Por quê? Ele foi muito criticado após A Paixão de Cristo e, consequentemente, isso moveu aí uma comoção contra ele e, tipo, todo filme que o cara vai participar é sempre uma polêmica e tudo mais, tal, enfim. Isso é muito pesado. Por quê? Porque o conteúdo desse filme é muito bom. Esse é o ponto, né? E é uma coisa, pelo que eu vi nas discussões polêmicas por aí, tem essa questão política, o pessoal tá falando que o filme é de extrema direita, não sei o quê, e que é contra a cultura woke, o caramba quatro. É muita gente cagando muita porcaria sobre esse assunto especificamente. E polui, de fato, as redes. Eu tô aqui numa madrugada conversando com vocês, após ter assistido o filme, porque eu passei o dia não só pesquisando coisas para conversar aqui com vocês, ocasionalmente também eu estava pesquisando o link para poder assistir o filme. E eu consegui e não me senti à vontade de fazer esse vídeo sem, de fato, assistir. Sempre foi contra as minhas convicções trazer algo para vocês do qual eu não tenha tido a experiência, do qual eu não tenha consumido ou do qual eu não tenha tido nenhum tipo de contato com aquilo, né? Esse é o ponto. Eu não queria fazer esse vídeo sem isso. Eu não queria fazer um vídeo baseado em notícias, né? E eu vi muita coisa hoje. Eu consegui me emocionar com o vídeo que o Peter Jordan fez no canal do Ei Nerd. Foi a primeira vez que eu me emocionei com um vídeo de cultura nerd, né? A comoção do Peter é a mesma de muitos outros youtubers que eu vi falando sobre o filme, né? E, porra, sou pai. Eu fico, tipo, depois que a minha filha nasceu, eu fiquei mais apreensivo 1 milhão de vezes, né? Com relação a todo o cuidado e o carinho que nós temos com os nossos filhos. E esse filme especificamente, ele te pega na primeira cena, porque a primeira cena desse filme é muito chocante. E o filme ele é montado com um monte de coisa real, tá? Quando você vê algumas cenas ali de investigação do Tim Ballard, são cenas reais, não é coisa feita por filme. Aquele conteúdo existe de fato. Você vai ver pessoas
pegando crianças, à força. Você vai ver pessoas pegando criança na surdina. Você vai ver pessoas fazendo as extremidades com as crianças. Não explicitamente, obviamente, mas nos vídeos você vê, por exemplo, caras de moto passando e pegando a criança e levando embora. Caras numa van passando e pegando a criança e levando embora. As crianças sendo puxadas na rua, as crianças sendo tiradas de pais na rua. É chocante. Eu confesso para você que eu não só ficava nervoso com isso, eu me emocionava, porque muito do que é visto nesse filme é real. E eu acho uma baita babaquice as pessoas ficarem aí entre esquerda e direita. Ah, porque a extrema direita está fazendo um filme para... Não tem nada a ver. Aqui não se trata de lados. Aqui se trata de humanidade, sensibilidade, sacou? Eu tô me cagando se você é de direita ou se você é de esquerda. Para mim, de fato, o que me abala é saber que existe uma briga separando lados quando isso deveria ser uma comoção pública. O Brasil é o segundo país que sofre com o maior índice de sequestros de crianças. Você tá sacando? Você está no segundo país. Você que mora no Brasil, você está no segundo país que tem o maior índice de crianças desaparecidas. Só perde para Tailândia. Sacou? Eu fiz um monte de anotação aqui, ó, pra falar desse filme. E eu tenho menos de 10 minutos para finalizar esse vídeo. Enfim, é muita coisa a ser falada, tá? O orçamento desse filme, por exemplo, foi super baixo e marketing zero. Todo o marketing que está sendo feito em cima desse filme é o boca a boca. E você vê vídeos de pessoas na internet indo assistir o filme e as sessões sendo interrompidas, canceladas, por causa de desculpas esfarrapadas pra caramba, né? E isso é muito punk. Além disso, que mais que eu anotei? Vamos lá. Tem uma fala do Tim Ballard nesse filme que ele fala da seguinte forma: eu tive que me confrontar com a ideia de que milhões de crianças são exploradas sexualmente porque existe uma demanda de milhões de pedófilos para assistir vídeos de exploração sexual infantil. Pois é. Quero que todos sejam livres sob a Constituição americana, com direitos de liberdade, incluindo os nascidos e nascituros. Eles têm o direito, e é por isso que não somos a Alemanha nazi. Isso é ridículo. Eles estão com medo, tremendo em suas botas, e é porque o público está ouvindo seus corações, que é o que esse filme diz para você fazer. Olha só, tem a pauta religiosa que está sendo bem criticada sobre isso, né? Uma baita galera tá falando que o filme é assim porque o Tim Ballard é cristão e tudo mais. Eu não sei dizer, eu não consigo desrespeitar a fé de alguém. Eu não me importo no que você acredita. Esse é o ponto, sabe? Mas eu acho que isso vai muito além de crença, né? O Tim Ballard de ser cristão, eu também sou. Eu vou ser cancelado por ser cristão, mas eu tenho que respeitar você que é espírita, tenho que respeitar você que é budista, tenho que respeitar você que é hinduísta, sacou? Então o que acontece? Eu acho que o respeito é a base, o pilar de tudo, né? A questão é, não se trata da crença, se trata
do bom senso. Você tá entendendo? O fato do. Estão falando que o filme é tipo, induz o cristianismo e tudo mais. No filme nem é tratada a questão de fé diretamente. O filme tem três frases que se tratam do cristianismo. E uma delas é no final do filme, que é um cântico, que diz que as nossas crianças não são para serem vendidas. Ninguém é para ser vendido de fato, né? O filme ele termina com coisas, com dados, né, colocados. É mais de 150 bilhões em grana que roda pelo mundo, falando sobre tudo isso, ou que são consumidos com tudo isso, com esse tráfico, né? Isso envolve a indústria do aborto e isso envolve a indústria da pedofilia, né? Enfim, então é muita coisa. Tem gente falando que o filme é conspiratório. Ah, é a conspiração. Não tem nada de conspiratório aqui. Até porque o tráfico de pessoas, eu não vou nem citar só o das crianças, o tráfico de pessoas sempre foi uma coisa, tipo, que sempre foi muito discutida. Eu mesmo, em 2008, bem antes ainda, se eu não me engano, na época que eu escrevi o meu texto sobre isso, que foi uma coisa que me impactou muito, estava naquela situação daquela novela da Globo, a Caminho das Índias, que tratava sobre isso, sobre o tráfico de pessoas, né? E eu lembro de estar pesquisando coisas do tipo e eu lembro de ter feito um texto sobre isso. Inclusive, eu escrevi um livro que virou, né, um apocalipse zumbi na época, mas eu comecei a escrever um livro por causa disso. Hoje o meu livro está escrito e a pegada era exatamente essa, era essa comoção do tráfico de pessoas, a ilusão do dinheiro fácil, a ilusão de mudança de vida, a ilusão de grandes ganhos, a ilusão de você conseguir, como num passe de mágica, uma mudança repentina gloriosa, sacou? Pode acontecer mudanças gloriosas? Claro que pode. Milagres acontecem na vida de todo mundo todo dia, sacou? No entanto, é aquela coisa, não é simples assim, sacou? Então, eu vejo, falam do filme, esse filme tem isso, esse filme tem aquilo. Eu não sei se foi pela Netflix, eu não tenho certeza agora, mas eu lembro de ter visto na Netflix. Tem um filme que se chama Cafarnaum. Ele é um filme libanês, da diretora Nadine Labaki. Esse filme é de 2018. Ele não trata necessariamente do tráfico de crianças, tá? Mas ele trata de uma situação bem peculiar que um garoto, ele vê a irmã dele sendo vendida para casar com um cara muito mais velho e ele não consegue aceitar aquilo, vai para a rua e ele acaba vivendo uma vida sozinho. Isso é uma história libanesa, né? Me remeteu também ao filme Filhos da Esperança, que é um filme que trata de um futuro onde as mulheres não têm natalidade. E isso é uma realidade que acontece na Europa hoje. Cada vez mais difícil algumas pessoas lá na Europa engravidarem. Tanto é que na Europa tem o Dia do Sexo, que é para incentivar a fertilidade lá. Sacou? Enfim, são coisas que são assuntos que são pesados para serem discutidos, mas eles devem ser discutidos. Então, eu não tenho nada contra as pessoas terem ali, escolherem lados, terem bandeiras a serem levantadas, né? Mas, por exemplo, eu não consigo ver relevância em esse filme não ter
a mesma abertura de salas do que outros filmes. Nada contra, eu não assisti Barbie. Quem sou eu para criticar o filme da Barbie? Eu não assisti o Oppenheimer. Quem sou eu para criticar o filme do Oppenheimer, né? No entanto, eu tenho visto que o filme da Barbie, ele levanta causas feministas. Vou cancelar o filme por causa das causas feministas? Não. A questão é, o espaço tem que ser aberto para todo mundo. É uma igualdade. Que igualdade é essa que só serve a um lado? Esse é o ponto que eu quero chegar. Eu não tenho problema nenhum de escutar o outro lado. Eu sei que tem gente que não gosta dos vídeos que eu faço, e tudo bem. É um direito que você tem de discordar, de falar, Renato, olha, que você não falou algo coerente, tal, tudo. Ok, você tem esse direito de falar. A gente tem o direito de discutir. Mas isso não quer dizer que eu tenho que tirar a razão ou eu tenho que te calar. Esse é o ponto. Uma das polêmicas que tem rodado bastante, o Elon Musk, que é um cara que eu não tenho nenhuma afeição por ele, eu achei muito legal ele abrir o Twitter para os caras poderem mostrar o filme, coisa que o senhor YouTube cancelou. Pois é, o filme estava disponível no YouTube, com uma boa qualidade, legendado, tudo daorinha. O YouTube tirou. Que democracia é essa? Você, que está aí assistindo esse vídeo, que talvez tenha chegado até aqui, você ia gostar de ser calado? Esse é o ponto. Cara, o começo desse filme é muito punk. Eu tô falando pra vocês, é algo surreal. E tipo, como não existe uma previsão de lançamento aqui, eu vou abrir o começo do filme para vocês. O começo do filme se passa com uma moça convencendo um pai a levar as suas crianças para fazer um ensaio fotográfico. Igual esse que a gente vê na rua, que olha, seu filho, que legal, ele tem potencial para ser um modelo, né? E vai lá. O cara é convencido, vai lá, e as crianças são deixadas para tirarem fotos. Quando o pai volta para buscar, já era. Não tem nem câmera no local, sabe? Tipo, não tem câmera fotográfica, porque você vê, a mulher, ela de fato leva as crianças, elas tiram fotos, é tipo bem um estúdio mesmo ali, né? As crianças tiram fotos, se divertem, brincam ali e tal. Só que quando o pai vai buscar, quando acaba a sessão de fotos, as crianças não estão mais lá. Com isso corta essa cena de filme, né? E vamos para os inquéritos que o Tim Ballard está relatando. E começam a passar as imagens reais, de crimes reais acontecendo, sacou? E tipo, são muitos crimes. A real é essa. Hoje em dia, nos Estados Unidos, eles têm uma lei que apoia essa busca e apreensão internacional dessas pessoas que são de fato culpadas, né? O filme dá esse dado pra gente. E lá nos Estados Unidos, diga-se de passagem também, eles fizeram um negócio muito legal, um crowdfund que faz com que você que vá assistir o filme, se você gostar do conteúdo, que você pague um ingresso para uma outra pessoa que talvez não consiga ir assistir o filme. E lá você pode pedir esse ingresso de graça para você ir ver. Isso é muito legal, porque esse filme, ele tá sem investimento nenhum. E quando eu falo sem investimento nenhum, os caras estão fazendo o possível para fazer com que esse filme chegue a mais pessoas, sacou? E isso é muito legal.
Vocês querem o cristianismo? O cristianismo está dentro da história, claro que está. Mas o cristianismo também está em fazer esse filme chegar a esse ponto de comoção mundial. Pois é, o filme não tem distribuição internacional, não se sabe se haverá uma distribuição internacional, mas com o barulho que tem feito, eu acredito que em algum momento vai acabar sendo cedido. No entanto, é aquela coisa, tipo, onde eu vejo Deus nisso? Eu vejo Deus na parte do imparável, sacou? São várias pessoas falando desse filme. São várias pessoas fazendo relatos. O YouTube está começando a se encher de vídeos falando desse assunto, sacou? E já tem mais de 2 semanas isso, tá? Esse filme deixou bem apagada, por exemplo, a estreia de Missão Impossível nos Estados Unidos. Na semana que ele foi lançado, ele ficou em primeiro na bilheteria, sacou? Então o que acontece? Tipo, eu acho isso muito legal, tá? Se vocês querem o cristianismo, olha só, tá acontecendo aí. E isso não vai parar, porque cada vez mais vamos ver pessoas falando do filme, seja bem ou seja mal. Mas vamos ver cada vez mais pessoas falando sobre esse filme. E, e é muito louco que muita gente minimiza, algumas pessoas até tentam ironizar a questão. Ficam falando que o filme tem posicionamentos políticos. Particularmente, de coração, hoje todo filme tem posicionamento político. Acabei de assistir Invasão Secreta da Marvel. Tem posicionamento político lá. Falcão e o Soldado Invernal, puta série com posicionamento político. Só que aquela coisa, tipo assim, o posicionamento político ultimamente tá aparecendo até em animação. Você tá entendendo? Tipo, nada contra. É liberdade de expressão dos criadores das histórias. E tudo bem, às vezes nem é, mas acaba sendo obrigado a estar lá, né? Enfim, a pegada é, vale a pena ficar discutindo política quando o entretenimento quer te informar de algo, quer abrir seu olho para algo, sacou? Eu não tô aqui passando minha madrugada acordado vendo filme, não. Tô trabalhando pra caramba, diga-se de passagem. Mas eu não quero saber se o Lula ou o Bolsonaro estão lá se preocupando comigo, não. Que eles não estão. Se eu pensar que eles estão, eu tô iludido, sacou? A questão é essa. A minha vida não depende de política. E esse é o ponto. Viu o Digão se comovendo aí nas redes sociais na terça-feira. Ele fez uma postagem falando sobre o filme e tudo mais. E eu achei muito legal o posicionamento do Digão. Sacou? Cara, roqueiro é pra ser isso. O rock, ele, ao meu ponto de vista, era pra ser totalmente contra o sistema. Porque o sistema, ele é errado. O sistema não é de direita, o sistema não é de esquerda. Sacou? A frente que faria a, a, o que seria contra o sistema, e é por isso que eu gosto do rock, é exatamente o fato de você não aceitar migalhas. E eu vejo roqueiro fazendo campanha. Isso é triste pra caramba. Eu vejo roqueiro levantando bandeira. Porra, foi o tempo que o rock era contra o sistema. Hoje o rock é moldado pelo sistema, né? Enfim, e eu não consigo deixar de falar sobre tudo isso, porque grandes streamings estão contra isso. A Disney mesmo, a Disney é contra um conteúdo que ela comprou. A Disney tá quebrando um pau nos Estados Unidos com o governo da Flórida, né?
E tudo isso por causa de uma agenda woke, sabe? Que mais aqui? Deixa eu ver. Isso aqui foi uma coisa que eu vi no site. Ai, esqueci agora, mas eu acabei pegando essa parte de lá que eu achei muito interessante dividir com vocês. Muitos críticos tentam emplacar que o filme tem a ver com a teoria da conspiração QAnon, segundo a qual as elites ricas do mundo abusam sexualmente de crianças e extraem seu sangue para produzir adrenocrono, uma substância que aumentaria a longevidade. Vamos pensar numa questão. Aqui eu vou colocar como sugestão, porque se não dá para provar, a gente não pode afirmar, né? Mas vamos supor que exista essa questão da substância da longevidade, né? Enfim, eu não duvido de nada, esse é o ponto. Então, tipo, se eu penso que isso possa existir, eu tenho que tomar cuidado, né? Agora, caso isso exista, e aí? Você ficaria tranquilo com isso? Eu sei que existem seitas, eu sei que existem rituais que são feitos pelo mundo das coisas mais malucas possíveis, né? Cara, se é aquela questão, se eu não posso ir contra isso, o que eu tenho que fazer é tomar cuidado, né? Esse é o ponto. E se eu tenho a oportunidade de mudar isso, como eu farei isso, né? Então, aquela coisa que nem eu não posso deixar de salientar que desde eras muito antigas essas questões seitas, oferendas, isso daí já vem de longos e longos anos atrás, é histórico isso, né? O que se pode provar sobre tudo isso é que, assim, já que sabemos que existe, quais os cuidados que nós temos que ter, né? Obviamente que existe muita gente com muita grana para fazer muita coisa pelo mundo, e a maldade, infelizmente, ela existe, ela acontece todo dia. Fato é que estamos sedentos a sermos separados ideologicamente, separados por fronteiras, separados por uma série de coisas. Isso é histórico. Se a gente vive numa situação de fronteira, a gente já está sendo separado. São nações, são pessoas. Ai, eu não vou me misturar com você porque você é assim, porque você é assado. Tá tudo errado, sacou? E esse é o ponto. É muita gente levantando muita bandeira e cada vez mais se distanciando uns dos outros. Dá-se o tempo da pandemia aí, né, gente? Tipo, pai e mãe, filhos e pais se separando por causa de ideologia política. Ah, porque você é a favor de A, porque você é contra B. Meu, se toca, é sua família, sacou? E aquela coisa, tipo, muita gente reclama, muita gente julga, muita gente fala sobre a questão bíblica apocalíptica, de que os cristãos serão perseguidos. Pois é, serão. E já estão sendo, né? Eu não estou falando isso por causa do meu cristianismo ou por causa da minha religiosidade, não.
mas está cada vez mais difícil você assumir que você tem uma crença. E quando se fala que a sua crença é Jesus Cristo, os olhos abrem mais. Tem um amigo que é ateu e nós estávamos conversando sobre essa questão de valores, né? E eu falo para ele, cara, você é mais cristão do que muito cristão que eu conheço. E quando a gente fala de valores, as ideias batem muito. Ele é ateu. E aí? Ele deixa de ser meu irmão porque ele é ateu? Não, não deixa. E é aquela coisa que ele é meu amigo. Se a nossa ideologia diverge em alguma coisa, se as nossas opiniões se divergem, isso não é motivo para me acabar minha amizade com ele. Você vai se afastar de alguém por causa disso? Aqui, especificamente nesse filme, trata de muita coisa que é muito delicado. No final do filme, por exemplo, quando o Tim Ballard vai resgatar a, a última criança, né? Ele entra numa aldeia. O pessoal tá falando que é a cena do Rambo, né? Tipo, ele vai lá sozinho e consegue resgatar a menina. Mas é aquela coisa, tipo, não é nada tão apoteótico assim. Tipo, ele não é o Rambo que vai com uma faca pra dentro de uma ilha, explode tudo e sai lá, tipo, só suado, né? Não. Existe todo um esquema, ele passa um perrengue lascado para fazer essa história acontecer. E, obviamente, é baseado em fatos reais. Existe sim a ficção, a liberdade criativa para fazer aquela narrativa andar, né? Você não sabe quanto tempo que o cara ficou nessa aldeia, você não sabe quanto tempo que foi para ele poder resgatar. Durante o tempo do filme é muito rápido. Ele vai lá, entra na aldeia, consegue resgatar a menina e sai. É isso, né? Mas o ponto que eu quero chegar aqui é que tem sido muito falado sobre isso. Ah, é o Rambo, vai lá sozinho, consegue resgatar e acabou, né? Eu mesmo, tipo, teve uma hora que eu fiquei pensando, pô, mas ele entra lá e só resgata a menina. Só que quando eu paro pra pensar no fato real, o cara tava sozinho e ele só tinha uma oportunidade. Não dá pro cara sair com todo mundo de lá. Sem falar que o cara tava rodeado não só de pedófilos, mas também de assassinos, né? Esse é o ponto. E onde eu quero chegar aqui, não era nem nisso que eu queria chegar. Na verdade, o que eu queria chegar é que quando ele chega na aldeia, é muita gente escravizada. O filme nos dá um dado no final que a maioria das pessoas que são sequestradas e escravizadas são crianças. Você tem noção? Quantas crianças que nunca mais veem seus pais? Essa história ela tem um fator muito forte, que é um laço entre irmãos. Eu, é difícil de você pensar. Vai ser difícil eu dormir hoje, depois desse filme. Quem parece exagero o que eu vou falar, mas não é. Quem se assusta com filme de terror não sabe o terror que é assistir esse filme, sabe? É angustiante, é triste. Eu mesmo me arrepiei em alguns momentos, eu mesmo me senti um grande merda por não fazer a minha vida valer tão a pena a ponto de participar de resgates assim. O que eu posso fazer é que eu faço. Eu trabalho com crianças, eu trabalho com felicidade de crianças. Quando vocês confiam seus filhos a mim para ir numa festa e tudo mais, pô, é mó legal, meu. É uma responsabilidade do caramba, né? Existe toda uma pesquisa para saber o que que é melhor para a criança, existe todo um cuidado para, tipo, estar junto com o seu filho, sacou? É muito legal isso. Eu não consigo pensar numa realidade que você
esteja longe do seu, de que um dia talvez você olhe para a cama do teu filho e ele não esteja lá. Eu não consigo pensar nisso. Eu não consigo pensar numa realidade que um pai fique longe do seu filho, sacou? É muito triste isso. Você chegar no teu quarto, no quarto do teu pequeno, e aquela cama tá vazia. E ser uma cama que nunca mais vai ver a tua criança lá, deitadinha nela. Você nunca mais vai ver tua criança segurando o ursinho dela. Eu não consigo pensar numa realidade dessa, tá ligado? Pior, saber que a tua criança tá sendo abusada por um Zé Pangaré que não vale nada, sacou? Então, o ponto é exatamente esse. É difícil pensar numa realidade dessa. Eu penso todo dia em fazer a vida da minha filha valer a pena. A Sabrina, ela tem um amor incrível por bichos. Eu não sei o que vai ser do futuro da Sabrina, mas se de repente a Sabrina quiser ser uma veterinária, pô, vai ser mó legal ver minha filha cuidando dos bichos, porque eu sei que é uma coisa que ela gosta pra caramba hoje, sacou? E o teu filho, de repente, vai ser um engenheiro, o teu filho, de repente, vai ser um advogado, o teu filho, de repente, vai ser um animador de festa, sacou? O teu filho, de repente, vai ser um voluntário que vai levar comida, remédio, roupa para alguém, que vai ajudar alguém, vai fazer alguma mudança na sociedade, sacou? Eu não consigo pensar em você olhando para a cama do teu filho e, e não ver ele lá, brincando com os brinquedinhos dele. Eu não consigo ver uma realidade que você olhe para o teu quintal e não veja teu filho correndo, teu filho brincando, se divertindo, dando aquela risada. Eu não consigo pensar numa realidade que você não possa abraçar teu filho. Você não possa olhar no olho dele e falar o quanto você o ama. Sacou? Eu não consigo pensar nisso. Não consigo deitar na minha cama e pensar que existem milhões de crianças que acabam sendo sequestradas, acabam sendo abusadas por causa de vagabundos. Eu não consigo deixar de me comover. O que eu posso fazer para melhorar? Essa é a minha pergunta que eu me faço todo dia. O que eu posso fazer para fazer a diferença? Essa é a pergunta que eu me faço. E toda fagulha, toda faísca que eu encontro que eu falo, olha, isso é possível para mim. Eu vou atrás, eu faço. A dificuldade de ter uma vida dura é você querer fazer as coisas e não conseguir. Mas pior ainda é você ter uma vida boa e não fazer nada para mudar isso. Sacou? Então, fica aqui. Eu, eu não podia dormir sem fazer esse vídeo. Eu não podia. A quinta-feira acabou de fato. Já é sexta-feira aqui. Mas depois do tanto que eu consumi sobre tudo isso, hoje eu não podia finalizar meu dia sem gravar esse vídeo aqui pra vocês. Essa é a real. Eu não sei quem já assistiu esse filme, mas quem puder assistir, compartilhar, assistam, tirem as suas conclusões, né? Não se deixem levar por comentários, não se deixem levar por notícias, não tirem as suas conclusões, tá? Porque nada tem a ver muita coisa do que está sendo falado por aí. Um monte de gente está vomitando merda pra caramba sobre o filme e nem viu o filme, tá? O filme não tem nada de especial. É aquela coisa, tipo, é muita coisa do que a gente já sabe, do que a gente já viu, né?
É isso. Ah, o que pega, o que tá pegando mesmo isso é o fato de o cara ser cristão, de o cara ter feito um papel lá atrás que ele interpretou o maior homem que já existiu, que foi Jesus. E ele paga por isso até hoje. Isso que eu acho mais punk de tudo, assim. A disposição, a força de vontade. Eu queria ser esse cara. Eu queria ser de fato o cara que entrasse no meio de uma mata para resgatar alguém, sacou? Eu queria ser o cara que tivesse a disposição de não desistir, sabe? E, e é duro saber que nós somos limitados a uma série de coisas. Talvez a idade traga essa percepção, maturidade, seja lá o que for, né? Mas é bem difícil pensar que eu tenho um teto, é bem difícil pensar que eu tenho uma casa, é bem difícil pensar que eu tenho uma família amorosa, é bem difícil pensar que eu faço o possível pela minha filha, é bem difícil pensar que eu tenho uma vida que às vezes eu penso que eu não mereço ela. Mas tem um pai chorando, porque nunca mais vai ver a família dele, nunca mais vai ver o amor da filha dele. É bem difícil pensar que nem todo homem é um boçal. Tem um monte de homem aí que faz a vida dos seus filhos valerem a pena pra caramba. Eu conheço uma porção desses caras. Mas tem gente lá fora dormindo na rua agora. Tá frio. Tem gente lá fora que tá sendo levada nesse frio. Pra sabe lá onde, fazer sabe lá o quê. Esse é o ponto, galera. É muito bacana a gente chegar aqui no Instagram, no YouTube, falar das coisas legais. E aí, pessoal, uau, eu sou o Renan Trotsky. Hoje eu venho aqui falar do evento que eu fui esse final de semana, né? Que muita gente não sabe, mas a maioria dos eventos que eu vou é tudo gratuito, né? É uma luta para conseguir entrar num evento. É uma luta para conseguir fazer conteúdo aqui. Às vezes dá até um desânimo de fazer conteúdo, porque é aquela coisa, tipo, a gente pesquisa, a gente gasta uma porção do nosso tempo para fazer isso aqui. E teus amigos não bolam. A real é essa. As pessoas que você ama nem assistem, né? Bastante gente nem aperta o play, porque a vida tem sido cada vez mais muito conteúdo e pouca introdução, pouca imersão, né? Esse é o ponto. Sobe, like. Não lê nem o título. Eu canto de fazer dedicatória para minha filha aqui. E eu espero que um dia ela leia todas. Eu falo demais. Mas é aquela coisa, tipo, tá tudo registrado. Tudo. A real é essa. E esse filme, ele faz você pensar bastante na vida. Faz você pensar muito sobre muita coisa, né? Você vê um monte de gente vomitando um monte de coisa sem noção. É muito punk. E falar desse filme especificamente tem sido algo muito ruim para quem tá falando. O próprio Peter mesmo. O Peter, ele fala no vídeo dele e ele fala, olha só, isso aqui vai prejudicar minha retenção no YouTube, não sei o que, não sei o que lá, vai engajamento, não sei o que, mas eu não posso deixar de
fazer esse vídeo. E eu me sinto na mesma situação. Eu não consigo deixar de fazer esse vídeo. Eu passei o dia sendo incomodado para fazer esse vídeo. É como se algo falasse assim, você precisa fazer, você tem que falar, sabe? Você não pode ficar quieto, você não pode ficar impune. Pô, eu tô doido pra ver Missão Impossível no cinema. Não rolou. Tava doido pra ver Indiana Jones no cinema. Não rolou. Tô doido pra ver o Oppenheimer no cinema. Não rolou. E, e Deus sabe o quanto eu gosto pra caramba de fazer tudo isso. Eu faço porque eu gosto, não faço, tipo, se eu for pensar em grana, porra, isso aqui não me dá dinheiro nenhum. Faz eu gastar um tempo lascado, porque a edição é punk. Mas isso não me dá dinheiro nenhum, né? Ah, isso me toma um tempo lascado. E Deus sabe o quanto tempo é precioso por aqui, sacou? E é basicamente isso. Esse filme, ele vai te fazer pensar. Ele vai, de fato, entrar no seu coração. Ele vai, de fato, fazer você querer falar dele. Eu queria falar dele sem ter assistido. E agora que eu assisti, eu quero discutir isso. Olha só o tamanho da situação. Hoje de manhã eu estava escutando uma música do Paulo César Baruch, que tem a seguinte frase, o nome da música é Quando Eu Oro, né? E ela fala assim para mim, Espírito Santo diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei orar. E tipo, tem muita coisa que eu não sei fazer. E talvez gravar isso seja a minha maneira de dizer para vocês, olha, façam a diferença por aí. Façam o possível para fazer a diferença por aí. Porque é aquela coisa. Talvez você não salve 500 vidas, talvez você não salve 1000 vidas, talvez você não salve 1 milhão de vidas. Mas se você salvar uma, você já está fazendo diferença para aquela pessoa. A real é essa. Fazer a diferença para alguém é muito legal. Bom, galera, eu falei demais aqui, saí totalmente do contexto. Eu tinha um monte de coisa para falar aqui do filme, mas falar demais aqui eu vou acabar dando muito spoiler. Apesar que, sem essa previsão de falar, de saber se o filme vai ser lançado, se não vai, tomara Deus que seja. Esse filme tem que chegar a uma série de lugares, a uma porção de lugares, né? Mas enfim, assistam o filme. A real é essa, tá? Eu gosto de indicar filmes bons pra você. E esse filme é bom. Ele não é uma bomba, ele não é ruim, ele é bom. Não se deixem levar. Ai, porque o filme é mal construído. Ai, porque o roteiro desse filme é muito fraco. Ai, porque isso. Ai, porque. Não se deixem levar por isso. Foi uma coisa que aconteceu muito com o filme do Flash. Ai, porque os efeitos especiais do filme são uma droga, não sei o quê. Não interferem em nada. A experiência total do filme. Diga-se de passagem, é muito legal. Enfim, fico por aqui. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal.